Bom dia, gente. Tudo bom? Bom, meus amores, vamos orar? Nós vamos começar mais uma aula e nós vamos começar orando, né? Muito bom. Quando a gente começa tudo que nós fazemos, nós começarmos orando. É muito bom. Então, vamos orar, tá certo? Vamos fazer aquela oração do Pai Nosso, tá bom? Que todo mundo conhece. Eu sei que vocês já oraram, né? Porém, nós vamos orar para dar início à nossa aula, tá bom? Vamos lá. Feche os olhinhos, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livras de todo mal. Amém. Amém, meus amores? Que bom, né? Quem está feliz, bate palma. Quem está feliz, bate o pé. Tá certo? Então, vamos de mais um dia, tá certo? Hoje, sexta-feira, a nossa aulinha é de história e vamos ter reforço, tá? Histórias, vocês irão fazer o exercício da página 31 e 32, tá certo? E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, tá? A chegada dos portugueses ao Brasil, tá? Reforço, nós vamos fazer a página 83 e 84, tá certo? 83 e 84. Então, nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Vamos lá? Nós vamos saber, vamos falar sobre essa chegada. Também nós vamos saber quantos nomes foram dados ao nosso Brasil até chegar o nome atual de hoje, tá certo? Vamos saber o que é um Tratado de Tordesilhas, tudo isso ao longo de toda a aula, tá, meus amores? Então, vamos lá começar? Bom, o rei de Portugal, Dom Manuel o Venturoso, ordenou a Pedro Álvares Cabral que partisse para as Índias, tá? Cabral partiu de Lisboa, tá? No dia 9 de março de 1500. Porém, eles não previam que, pelo Oceano Atlântico, a viagem era mais demorada, tá? Então, o que aconteceu? Eles se afastaram, a esquadra se afastou da rota estabelecida por Vasco da Gama, tá? E no dia 22 de abril de 1500, eles chegam ao Brasil, tá? Em vez de eles irem para a Índia, eles vão pelo Oceano Atlântico, e só que a viagem pelo Oceano Atlântico era mais demorada, tá? Em vez de eles chegarem na Índia primeiro, eles chegaram no Brasil, no dia 22 de abril de 1500, depois de 44 dias de viagem sobre o alto mar, tá? A primeira exploração do litoral, do território descoberto, foi feito pela própria esquadra de Cabral, que logo seguiu procurando aonde os navios pudessem ficar abrigados, tá? Então, no dia 24 de abril, eles desembarcaram no local escolhido, né? Eles escolheram, tá, o local para desembarcar e deu nome a esse lugar de Porto Seguro, atualmente Baía Cabralha, que fica no estado da Bahia, tá certo? Ao chegar à praia, né, os portugueses encontraram os primeiros habitantes do Brasil, que deram o nome de índios, né? Então, quando eles chegam, né, no Porto da Cabralha, que fica no estado da Bahia, então o que acontece? Eles chegam e ele encontra os primeiros habitantes, tá? E que deram ao nome a esses primeiros habitantes de índios, né? Conhecido meu e seu até hoje,
tá? Então, todos os registros da viagem e do descobrimento foram feitos ao rei de Portugal. E quem era o escrivão da esquadra? Pero Vaz de Caminha. Então, Pero Vaz de Caminha escreve tudo o que aconteceu na viagem e leva até ao rei de Portugal, ao Dom Manuel, tá certo? Então, ele narra, né, toda a viagem, tudo o que aconteceu e fez um comentário sobre os primeiros habitantes, que foram os índios, tá? Ele começou a falar, encontramos uns homens, né, altos, homens fortes aqui no Brasil, e aí ele começa a narrar toda a viagem. Sendo Portugal um país católico, o que acontece? Na esquadra havia um sacerdote, tá? Que o nome desse sacerdote era Frei Henrique Soares de Coimbra, tá? E o Frei Henrique, ele nasceu na cidade de Coimbra e foi ele quem celebrou a primeira missa no Brasil, em 26 de abril, tá certo? Em uma comemoração ao descobrimento no ilhéu da Coroa Vermelha. Então, assim, Portugal era um país super católico. Então, na esquadra, né, havia quem? Um sacerdote, um padre. E aí, esse padre, o que aconteceu? Ele celebra a primeira missa no Brasil, né? Em comemoração ao quê? Em comemoração ao descobrimento, tá certo? Então, eles comemoram, faz a primeira missa e faz essa celebração, tá? Uma celebração ao descobrimento, tá certo? Do Brasil. Porém, a gente sabe que eles não descobriram. Por quê? Não. Porque o Brasil, ele já era descoberto, já havia habitantes, certo? Que eram justamente os próprios índios. Então, não tinha como ser descoberto de novo. Eles chegaram, né? E encontraram os nossos índios, tá certo? Então, gente, a gente falamos, né, da viagem, né, de Cabral, tá? A gente viu que houve uma mudança de rota por eles viajarem pelo Oceano Atlântico. A viagem ficou muito mais longa, né? E aí, em vez de eles chegarem primeiro na Índia, eles chegaram primeiro ao Brasil, tá certo? E a gente viu que a primeira missa, né, foi celebrada pelo sacerdote, certo? E aí nós vamos agora falar do Tratado de Tordesilhas, tá certo? Vamos ver o que é um Tratado de Tordesilhas. Portugal e Espanha eram os países mais desenvolvidos nas técnicas naturais e passaram a competir pelo domínio das terras, tá? Então, Portugal e Espanha, eles eram países super desenvolvidos em técnicas naturais. E aí, eles começaram agora a competir pelo domínio das terras. Quem iria ficar com as terras, quem não iria ficar, né? Chegaram no Brasil, viu uma terra rica, né? De tudo. E aí, eles cresceram o quê? Os olhos. Então, houve uma competição pelo domínio das terras brasileiras. Para organizar essa disputa e evitar uma guerra, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um acordo entre os reis, tá? Entre o rei de Portugal e o rei da Espanha. E aí eles fizeram esse acordo entre esses reis, né, dos países, e esse acordo foi justamente chamado Tratado de Tordesilhas, tá? Então, o que é Tratado de Tordesilhas? É um acordo entre os reis para se evitar uma guerra, tá? Para organizar a disputa e evitar uma guerra. Aí eles fizeram esse acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Então, observe que, pelo Tratado de Tordesilhas, o mundo era dividido por um meridiano, tá certo? De Tordesilhas, que era uma linha imaginária, ok? Que dividia a Terra em leste ou oeste, ou parte oriente ou ocidente. Isso significava que
todas as terras descobertas ou que viria a se descobrir ao leste era de Portugal e ao oeste era da Espanha. Aqui eu tenho um pequeno mapa para a gente ver, tá certo? Como se dava. Nós temos aqui a América do Sul, tá? Eles dividiram como uma linha imaginária e aqui pertencia à Espanha, essa parte, e essa aqui pertencia ao domínio português, tá certo? Eles fizeram, né, essa divisão, eles dividiram por um meridiano, né, de Tordesilhas, uma linha imaginária que dividiria a terra em leste e oeste, ou oriente e ocidente. E o que foi que isso significou? Significava que todas as terras descobertas, ou que viesse a se descobrir, ao leste era de Portugal, ao oeste era da Espanha. Vocês veem que o que eles queriam mesmo era ficar com essas terras do Brasil, né? Então, houve uma disputa muito grande entre eles. Porém, quando chegou ao Brasil, Cabral, que já estava neste território, disse assim, olha, a gente já está nesse território, então esse território pertence a Portugal, porque Cabral já estava lá, tá certo? Posteriormente, o que aconteceu? Inglaterra e Holanda, depois de Portugal, depois da Espanha, posteriormente, quem veio a querer disputar essa terra? Inglaterra e Holanda, tá certo? Inglaterra, Holanda e França desconsideraram esse acordo e começaram a praticar nos navios português e espanhol. Então, o que foi que eles fizeram? A Inglaterra, a Holanda e França. Eles desconsideraram o acordo de Tordesilhas e começaram agora a piratear, tá certo? Piratear os navios portugueses e os espanhóis, tá? Além de ocuparem as terras e contrabandear nossa maior riqueza da época, que era o pau-brasil, tá certo? Então, entrou em jogo também Inglaterra e Holanda e a França, tá certo? Eles não concordaram com o Tratado de Tordesilhas, onde ao leste era da Espanha, ao oeste era de Portugal. Eles não concordaram. E aí o que foi que eles fizeram? Começaram a piratear os navios espanhóis e portugueses. E também a contrabandear, né, o pau-brasil, que era justamente a nossa maior riqueza, tá? A maior riqueza que nós tínhamos, tá? Era o pau-brasil, na época era muito importante, tá certo? E aí eles começaram a contrabandear mesmo. E isso aí tudo para ficar com o nosso Brasil. Que coisa, né? Porém, minha gente, de tanta coisa que houve, o nosso Brasil ele teve vários nomes, tá certo? Foram colocados vários nomes até chegar no nome atual de hoje. Como assim? Nós tivemos vários nomes foram dados ao Brasil. Pindorama, Terra de Veracruz, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Brasil, Reino Unido de Portugal, Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil, até chegar no de hoje, que foi depois da ditadura militar. República Federativa do Brasil. Então, qual é o nome do nosso Brasil hoje? República Federativa do Brasil. Então, nós tivemos, crianças, vários nomes dados ao nosso país. 1, 2, 3, 4... 5, aqui já tem 5, acabou por aí não, 6, 7, 8, 9, até chegar o nome República Federativa do Brasil, que é justamente
o nome dado hoje, né? Hoje, o nome do Brasil, se alguém perguntar, eu creio que vocês já aprenderam também. Como é o nome do Brasil? República Federativa do Brasil, tá? Depois de tantos nomes, nós chegamos a este nome, né? Eles deram muito nome, mas nós vamos ver como foi que eles deram esses nomes ao Brasil até chegar nos dias de hoje, tá bom? Então, nossos nomes que foram dados ao nosso Brasil. Os primeiros habitantes designaram o Brasil de região ou terra das palmeiras, que na linguagem tupi-guarani é simplesmente Pindorama, né? Então, os nossos primeiros habitantes, os índios, eles deram o nome ao nosso Brasil, que veio da linguagem tupi-guarani, de Pindorama, tá? Quando Cabral chegou, chamou a terra de Veracruz. Então, quando Cabral chega ao Brasil, ele chama a nossa terra de Veracruz. Porém, Caminha escreveu as cartas chamando Ilha de Veracruz. Então, Pero Vaz de Caminha, quando escreve as cartas para o rei de Portugal, ele, em vez de chamar terra de Veracruz, que foi o que Cabral chamou, ele escreve nas cartas Ilha de Veracruz, porque eles achavam que essas terras era uma ilha que separava Portugal das Índias, né? Então, por que ele chamou de Ilha de Veracruz? Porque eles achavam que o Brasil era simplesmente uma ilha que separava Portugal da Índia, tá certo? Por isso que ele chamou Ilha Vaz, né? Pero Vaz de Caminha chamou Ilha de Veracruz, tá certo? Após a segunda missa, que aconteceu no dia 2 de maio, a esquadra de Cabral deixou o Brasil e seguiu viagem para as Índias, onde deveria manter o comércio adquirindo especiaria, tá? Então, após a segunda missa, então o padre, né, ele realizou a segunda missa. Depois que ele realiza essa segunda missa, Cabral segue com a sua esquadra para as Índias, né? Porque ele queria manter o comércio adquirindo especiarias lá. Depois de um tempo, o que aconteceu? Descobriram que se tratava de uma grande terra, chamado agora Terra de Santa Cruz. Então, depois de Ilha de Veracruz, eles descobriram que isso não era mais uma ilha, mas se tratava de uma grande terra. Então foi que eles disseram, não é uma ilha, agora vai ser Terra de Santa Cruz, porque o rei, ao escrever, usou essa expressão, tá certo? Então, porque o rei, ao escrever, ele usa essa expressão, ele diz, não é uma simplesmente ilha, é uma terra. Tá certo? Com o passar dos anos, o que aconteceu? O pau-brasil, do qual se podia extrair uma tintura forte da cor de brasa, passou a ter uma grande importância. Tá? Então, assim, com o passar dos anos, o que aconteceu? O pau-brasil, né, onde dela se extraía uma tintura muito forte, né? A cor dessa tintura é a cor de brasa, passou a ter uma grande importância pelo seu valor. Daí foi sendo retirado em grande quantidade para vender na Europa, né? Então, com o passar do tempo, eles descobriram que esse pau-brasil, ele tinha um grande valor, tinha uma grande importância. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram a retirar, né, essa madeira, esse pau-brasil em grande quantidade para comercializar na Europa, tá certo? Tudo isso para tirar as coisas do nosso Brasil, né? E até hoje, né, nós vemos aí, você já viu o pau-brasil, a árvore pau-brasil? Já? Já. Eu lembro que nós já vimos, sim, que foi justamente a escola, ela fez um passeio, não foi? E nós vimos, sim, várias árvores do pau-brasil. Hoje ela não tem, não vale assim, eu estou falando em economia, como valia
né, no Brasil passado, mas o pau-brasil tem uma grande importância, né, na história do Brasil, né, e hoje existe essas árvores e a nossa escola, né, o ECD, como sempre, na frente, nos levou. E nós vimos, sim, as plantações, as árvores lindas, né? Super alta do pau-brasil, a qual foi tão importante, né? A qual foi tão explorada pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses, pelos franceses, né? Hoje, essa árvore ela faz parte da nossa história, sim, tá? Bom, meus amores, por isso, em 1500... nossa terra passou a ser chamada Brasil. Ó. Depois de vários nomes que nós demos, em 1503, a nossa terra foi chamada de Brasil. Mas parou por aí? Não. Mais tarde, em 1815, Dom João VI, quando trouxe a corte portuguesa ao Brasil, mudou o nome das terras para Reino Unido de Portugal, né, que é o Brasil e Algarves. Então, o que aconteceu? Mais tarde, o Brasil, em 1503, essa terra foi chamada Brasil. Aí a gente pensa que parou. Não parou. Porque mais tarde, em 1815, Dom João VI trouxe a corte portuguesa, ou seja, trouxe a família real, tá certo, ao Brasil e mudou o nome. Ele disse, não vai mais ser Brasil, vai ser agora Reino Unido de Portugal, certo? Porém, com a independência, em 1822, o Brasil passou a se chamar Império do Brasil, tá? Com a independência, como foi chamado nosso Brasil? Império do Brasil. Mas parou por aí? Não, ainda tem mais. Então, em 1891, com a primeira Constituição Republicana, recebeu o nome de Estados Unidos do Brasil. Nome que seguiu até 1967. Então, até 1967, o nosso país, ele era chamado Estados Unidos do Brasil, tá? Mas, com a ditadura militar, esse nome foi modificado, tá certo? Então, quando chegou em 1967, houve a ditadura militar, tá certo? E aí nós vamos estudar ainda sobre esse processo da ditadura, mas eu quero que vocês entendam que em 1967, com a ditadura militar, o que aconteceu? O nosso país, ele deixou de ser chamado Estados Unidos do Brasil e passou agora a ser chamado República Federativa do Brasil. Nome dado até hoje, ou seja, nome válido até hoje. Então, se alguém pergunta para mim, pergunta para você, como é o nome do seu país? Você vai dizer o quê? Só Brasil? Não. O nome do nosso país é o quê? República Federativa do Brasil, tá certo? Nome dado com a ditadura militar, tá certo? Houve esse nome e ele é válido até os dias de hoje. Tá certo, meus amores? Vocês entenderam? Espero que sim, viu? Qualquer dúvida, pode perguntar à tia. A tia está aqui para nos orientar, para te orientar, tá certo? Qualquer dúvida é só chamar no privado, que a tia está ou no privado, ou então no grupo, né? No grupo do quarto ano, tá certo? Gente, eu vou recapitular mais uma vez, tá certo? Essa foi a nossa aulinha de história, tá bom? Que a tia deu. Vocês irão fazer estas páginas daqui em casa. Reforço, vocês irão fazer essa daqui, tá certo? Reforço. E a tia vai explicar o exercício de história, tá bom? Exercício de história no livro de história. Vamos lá, a página é 31. Página 31. Primeiro quesito, observe o mapa e faça o que se pede. Letra A. Pinte de vermelho o local para onde partiu a esquadra de Cabral. Letra B.
cubra o percurso feito por Cabral para chegar ao Brasil. Letra C. Pinte de verde o local onde desembarcou a expedição de Cabral e escreva o nome dos estados onde se do estado, tá, né? Dos estados, é do estado onde se localizava. Segundo quesito, complete o quadro de acordo com os principais fatos das grandes navegações. Aí aqui eu tenho data 9 de março de 1500, a outra data 22 de abril de 1500. O que aconteceu nessa data 9 de março de 1500? E o que aconteceu na data 22 de abril de 1500? Aí você vai escrever o fato que aconteceu. Terceiro quesito, página 32. Sobre a viagem de Cabral, responda a questão abaixo. Quem foi o narrador dos fatos ao rei de Portugal? Quem era que escrevia, que narrava toda a história, toda a viagem e levava ao rei de Portugal? Você vai escrever o nome da pessoa. Quarto quesito, o que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre a viagem? O que foi que ele falou sobre a viagem? Tá? Quinto quesito, dado o mapa abaixo, determine a linha do Tratado de Tordesilhas, marcando as terras pertencentes a Portugal e à Espanha, tá? Eu tenho aqui um mapa e você irá marcar com uma linha, né? Delineando as terras que pertencem a Portugal e a que pertence à Espanha. Sexto quesito. Quem celebrou a primeira missa do Brasil? Quando e por que isso aconteceu? Quem foi que celebrou? Qual o nome do sacerdote que celebrou essa primeira missa? Quando e por que isso aconteceu? Por que foi que ele celebrou e quando foi? Sétimo quesito. Qual o nome que nossos primeiros habitantes deram ao Brasil? O que significa? Então, qual o primeiro nome que os nossos primeiros habitantes deram ao Brasil? E o que significa? Tá, esse nome. Oitavo, explique a razão do nome Brasil. Você vai dizer por quê, você vai explicar o nome do nome Brasil, o que aconteceu. Por quê? Encontre no diagrama os nomes que os portugueses deram às nossas terras, tá? Você vai encontrar no diagrama todos os nomes. Agora escreva na ordem que foram dados os nomes. Você vai encontrar os nomes e você vai colocar na ordem que deu, tá? Qual foi o primeiro nome que deram ao Brasil? Décimo quesito. Por que Cabral não ficou no Brasil? Por que foi que ele não ficou no Brasil? Por que foi que ele precisou ir para a Índias? Ele não ficou no Brasil. Por quê? Aí você vai responder, tá bom, meus amores? Esse foi o livro de história, tá certo? Que a tia explicou agora como fazer o exercício. Nós vamos para o livro de reforço, tá certo? Livro de reforço, que está na página 83 e na página 84, tá certo? 83 e 84. Primeiro quesito. Marque a opção correta. Quem fez a primeira exploração no litoral descoberto? Foi Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral ou Dom Manuel? Letra B. O rei de Portugal recebia todos os registros da viagem e das terras descobertas. Quem fez esses registros? Pedro Álvares Cabral, Frei Henrique Soares de Coimbra ou Pero Vaz de Caminha? Quem fez? Segundo quesito. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, Pedro Álvares Cabral. 2, Frei Henrique Soares de Coimbra. 3, Dom Manuel. 4, Pero Vaz de Caminha. Aí aqui você vai escrever a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Aí embaixo tem escrivão da esquadra. Quem foi o escrivão da esquadra? Rei de Portugal, quem descobriu o Brasil e quem celebrou a primeira missa no Brasil. Terceiro quesito. O que foi criado para diminuir os conflitos entre as duas potências navegadoras, Portugal e Espanha? O que foi criado para que viesse diminuir, ou seja, para que não viesse houver uma guerra?
O que foi criado? Vocês vão escrever aqui, para que não tivesse guerra entre as duas potências, tá? Que era Portugal e Espanha. Quarto quesito, pinte o quadrinho que contém a resposta certa. Somente o quadrinho que contém a resposta certa, tá? Você vai pintar. Aí aqui tem, o que os portugueses ganharam com o pau-brasil? Lucro ou despesa? Você vai pintar um dos dois. Quais os países desconsideraram o Tratado de Tordesilhas? Estados Unidos e México, Inglaterra, Holanda e França. Um dos dois você irá pintar. Qual a maior riqueza do Brasil na época? O pau-brasil ou o ouro? Certo? Página 84. Desembaralhe as letras e complete as frases. Os estados, letra A, estado onde os portugueses ancoraram as embarcações. Qual foi o estado que os portugueses ancoraram as embarcações? Letra B, Cabral deixou as terras do Brasil e foi comercializar na Índia. O que foi que ele foi comercializar nas Índias? Letra C, Portugal e, aí, tracinho, eram os países mais desenvolvidos nas técnicas náuticas, né? Então, eu quero que vocês marquem e escrevam o nome, tá certo? Portugal e quem? Que era muito desenvolvido nas técnicas náuticas. Era Portugal e um outro país. E aí você irá escrever no espaço, tá certo? Então, essa foi a nossa aulinha de reforço. Esse foi o nosso livro de reforço, tá certo? Que vocês irão fazer o exercício. Tá bom, meus amores? Um beijo para cada um de vocês. Né? A tia continua dizendo, a saudade ela é grande, mas vai passar tudo isso aí e nós vamos nos encontrar muito em breve, tá bom? Então fica todos com Deus e não esquece de lavar as mãos, de passar o álcool em gel, só sair se precisar, usa a máscara, tá certo? Não esquece a máscara, usa sempre a máscara, fica em casa, porque falta pouco pra gente se encontrar e se abraçar, tá? Um beijo a todos e boa aula. Tchau!